Em conversa com jornalistas, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tentou explicar o aumento recorde de desmatamento na Amazônia no mês de fevereiro e justificou com uma espécie de revanche, mesmo em período chuvoso. Ela ainda aproveitou para cutucar o governo anterior. Vamos ouvir esta pérola dita pela nossa ministra. Vamos lá, roda sonora. Marina Silva desabafando. Olha, estão desmatando mesmo no período chuvoso. É uma espécie de revanche às ações que já estão sendo tomadas na ponta. E vamos continuar trabalhando. Esse é o nosso objetivo. Nós não somos como o governo anterior, os dados são transparentes, as pessoas têm acesso aos dados em tempo real, exatamente para que a gente possa atuar de acordo com a gravidade do problema. Nesse momento, nós estamos identificando que tem uma ação criminosa, mesmo no período chuvoso, adiantando o desmatamento. Estamos nos preparando para fazer esse enfrentamento. Bom, então tá aí. Carol Curimbaba, segundo a ministra, as quadrilhas, as organizações criminosas que estão desmatando, cortando a madeira da Amazônia para exportar, para vender ilegalmente, o garimpo ilegal, estas pessoas, então, foram lá não para realizar ações criminosas, rotineiras, como já vem fazendo. Elas foram lá para pirraçar a ação da ministra Marina. O objetivo de todas essas organizações foi, vamos, como ela mesmo diz, vamos começar a cortar madeira, vender vendas ilegais, garimpo ilegal, só para cutucar a nossa ministra. Querida Carol Curimbaba, desceu já do palanque a ministra ou ela não começou, ou já começou a administrar contra as cutucadas? Gente do céu, eu acho que ela foi pega de surpresa. Porque, de verdade, ela é a mesma pessoa que falou que metade da população brasileira passava fome, que foi a primeira pérola dela, a segunda pérola dela agora falando que é retaliação contra ela. Eu não duvido das boas intenções da Marina Silva. Na verdade, eu reitero que eu acredito que o agro brasileiro deveria abraçar a Marina, porque ela tem uma imagem muito boa no exterior, especialmente na Europa, que é uma região que exige sustentabilidade no mundo inteiro, né? Então a gente tinha que, de fato, abraçar a Marina. Eu acho que ela tem total capacidade e já sabe de como o agro brasileiro é extremamente sustentável, ela pode vender isso para o mundo inteiro. Mas eu acho que não é possível, ela foi pega de surpresa naquele momento, ela usou isso como desculpa. E lembrando, gente, que a gente também tem que sempre dividir o que é desmatamento legal do desmatamento ilegal e o que de fato está acontecendo. Então quer dizer que vai ter retaliação para sempre e eles não vão dar conta disso? Juliana, não seria um pouco de egocentrismo da ministra dizer que o desmatamento da Amazônia está sendo feito só para pirraçá-la? Não, de jeito nenhum. A Marina Silva, ela não é egocêntrica, ela não tem ganas de ter um destaque, inclusive, maior do que o presidente, se for colocar em comparação, né? Até porque a gente precisa lembrar que a Marina Silva estava totalmente fora desse governo. Ela entrou no finalzinho ali da campanha. Ela já foi uma candidata independente e ela teve muitos problemas com o PT. Ela entrou apenas para compor a Frente Ampla, acreditando que o governo seria um governo de Frente Ampla. Mas muito bem, estão falando aqui da posição da Marina diretamente, né? Acredito muito no que a Carol mesmo comentou. A Marina e o agro, o meio ambiente, o agro, aliás, eles precisam se reconciliar definitivamente. Não pode haver mais essa polarização entre agro e meio ambiente, até porque ela, de fato, é uma figura que no exterior é bastante respeitada pela questão da sustentabilidade. Até quando quem é favorável ao meio ambiente vai difamar o agro? Até quando isso? Eu falei aqui uma vez, eu vou repetir se você me permite, porque até porque você não estava aqui, então eu vou falar especialmente para você também. Olha só, nós temos um governo que quer combater a fome, que trata do combate da fome. Como é que esse governo vai combater a fome se estiver brigando o tempo inteiro com o agro?
se não valorizar o agronegócio devidamente como deve ser valorizado. Não vai combater a fome de outra forma. É irreal, é uma mentira. Ju, eu posso aproveitar essa deixa? Que aí você tá levantando a bola, vai. Não, mas é uma realidade. Não, é uma realidade. Você foi falar do agronegócio, você cutucou, agora você ouve. Agora você ouve. Você provocou, você vai ouvir, vai. Mas eu falei mal de uma coisa ou outra? Não, é uma coisa real. Vamos voltar para a pauta anterior, falando do MST, que o MST teima em falar que o agronegócio é o causador da fome do mundo. Só para lembrar, desde 1970, que foi a grande revolução do agro, Revolução Verde que a gente teve aqui no Brasil, quando a gente deixou de ser importador de alimento para ser um dos maiores exportadores, a cesta básica caiu 50% dentro do orçamento, dentro do custo do bolso da população brasileira. Então, o agro é o grande finalizador da fome. Inclusive, a gente falou em Prêmio Nobel da Paz, o indicado brasileiro para Prêmio Nobel da Paz é o cara que encabeçou esse movimento do agro brasileiro. Então, a Ju falou corretamente que não tem que ter essa briga. Essa briga é só mais uma questão política, ideológica. Eu acredito que a Marina devia andar nessa... Como eu achei que a Carol ia polemizar com a Juliana, fiquei decepcionado. Eu quero ouvir o Alessandro Negão. Alessandro, eu quero saber, dá para defender o meio ambiente só com discurso e chororô? Mas é o que normalmente eles gostam de fazer, né? Isso a gente não pode... Isso todos os líderes mundiais, na maioria das vezes, eles gostam muito de falar. Marina Silva é muito respeitada lá fora porque ela tem o discurso que o europeu gosta, ela tem o discurso que o americano gosta, ela tem o discurso que o próprio DiCaprio gosta, apesar do DiCaprio ir lá e gastar muito, poluir muito com o seu jatinho, entendeu? Mas eu concordo com a Carol, ela pode ter só o discurso, mas ela é bem vista lá fora. É importante para o agro abraçar essa história. Mas eu tô apostando nas brincadeiras aqui com a câmera desligada, eu aposto que a Marina Silva é a primeira ministra a sair. E não é porque ela não vai ser saída, ela vai desistir. Por quê? Porque ela vai enxergar que vai chegar um ponto em que essas coisas não vão casar. Olha o que essa mesa acabou de falar. É o agro que vai ser o responsável por acabar com a fome do mundo. O Lula deveria abraçar o agro, porque é isso. Nós vamos comer o quê? Mas o agro vai produzir sustentável. É o agro. Não, óbvio. O agro sustentável. Exatamente. Mas o agro sustentável é o nosso agro. Tu entendeu? Porque senão a gente não exportaria. A Europa é sem massagem com esse tipo de ação. Se a gente... Se a gente for exportar sem provar que a gente cultivou certinho ali, a Europa não compra, não é, Carol? Exatamente. A Europa não compra. Então, a Europa já é o nosso selo pureza, vamos dizer assim. Então, a Marina tinha que abraçar, tinha que ajudar, mas aí a Marina vai esbarrar naqueles momentos em que, entre os outros, porque a gente vende barato também, a gente tem toda a tecnologia para poder produzir muito. Então, os outros fazendeiros de outros países vão apertar os seus governantes, que vão começar a colocar defeito no nosso produto. Hoje, o defeito é, eles estão desmatando. Então, mas como você sabe como você deu o selo pureza, entre aspas, para aquele produtor, e agora você está falando que aquele país desmata, fica meio esquisito, mas dá para entender porque é o produtor local daquele país que está apertando o seu governante, assim como os nossos vão apertar o Lula também por causa do MST. Faz parte da política. Mas eu acho que Marina, uma hora, vai começar esses embates e ela vai acabar saindo, porque ela vai perceber que esse governo é meio... Europa que fala que vai fazer, mas no final das contas não vai fazer, e é o nome dela que está em jogo. E antes que o nome dela surja junto com esse governo, que ela sabe que no passado já fez besteira, eu acho que ela sai. Ô Bissoli, você tá tão pessimista como o Negão? Você acha que sai mesmo a Marina ou você acha que a gente tem um caminho aí para proteger a Amazônia bem delineado? Olha, eu acho que o Negão colocou uma coisa interessante. Eu, conhecendo razoavelmente bem a ministra Marina, posso dizer uma coisa. Ela, se por algum momento se sentir ameaçada nas suas políticas, que são muito caras do ponto de vista de sustentabilidade do governo, não comprar as pautas, não levar adiante ou colocar sob ameaça, ela sai do governo. Ela não precisa de cargo. Quem conhece a Marina sabe que ela nunca olhou para algo pensando se aquele cargo vai dar remuneração ou não, vai dar espaço para pessoas próximas a ela ou não. Ela tem uma pauta que ela é muito convicta durante a sua vida e a sua trajetória. Quando aquela pauta é colocada em xeque, ela pede para sair e faz aí, no momento adequado, as suas explicações e as suas críticas. Agora, a fala dela, eu acho que foi talvez uma utilização do termo equivocado. O que eu acho que o que quis se dizer ali, e aí trazendo um pouco
pouco a Carol trouxe, que era essa necessidade do agro e do meio ambiente andarem de forma conjunta para que o Brasil ganhe com isso fora, é que você tem a possibilidade do chamado desmatamento de forma controlada ou legal e tem aquele que é totalmente criminoso. Ou seja, uma coisa é você, com novas tecnologias e conversando com o agro, utilizar áreas de convívio e de proteção em que você consiga preservar e desenvolver economicamente algumas coisas naquela localidade. Já existem técnicas e soluções para isso. A outra é aquele criminoso que vai lá e quer invadir, derrubar e sair ganhando dinheiro sozinho em cima disso, que é prejudicial para o próprio setor agro do Brasil. O que eu acho que ela quis dizer é o seguinte: sabendo que a fiscalização será numa régua muito curta do ponto de vista de não permitir que isso aconteça do ponto de vista legal, corre lá e faz-se antes. É como alguém anunciar, vai ter uma fiscalização de ambulante nas ruas de São Paulo. Os ambulantes com as suas mercadorias ficam até mais tarde aquele dia vendendo. Então, o que eu acho que ela quis dizer, e não estou aqui com a explicação dela para dizer, olha, sabendo que a gente vai apertar a fiscalização sobre isso, estão antecipando as suas ações para tomarem vantagem antes que sejam pegos. Acho que foi isso que ela quis dizer. Que revanche. Acho que o termo utilizado foi equivocado. Bom, seja como for, aqui na mesa, críticas e brincadeiras à parte, todos, a unanimidade quanto ao respeito da história da ministra Marina Silva, sobretudo na proteção do meio ambiente, em especial da Amazônia. E é por essa razão, ministra, que eu queria lhe fazer uma sugestão. Procure o Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras. O Ministério Público Federal está implantando um amplo regime de proteção da Amazônia. Foram destacados 30 ofícios, 30 novos procuradores da República só para cuidar dessa região da Amazônia, não apenas do Pará e da Amazonas, mas entrando em Rondônia, Roraima, no Acre, no Pará, como eu disse. Além disso, o Ministério Público Federal, com seu próprio orçamento, sua própria dotação orçamentária, adquiriu 32 embarcações, 2 aeronaves, está trabalhando para a implantação do 5G, para permitir acesso a toda a Amazônia, de maneira que não há motivos para desânimo, nem para fazer esse tipo de crítica, que está muito aquém da sua história. Procure o Ministério Público Federal e faça um trabalho consistente que esteja à altura da sua história e do respeito que temos pela sua pessoa.